Quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Temos muitas informações, muitos assuntos interessantes. E eu vou começar falando sobre a mudança do Fux lá dentro do Supremo Tribunal. E não é repetição de assunto, não. É uma colocação nova, né? E vou fazer como vários outros comunicadores. Não esqueçam de deixar os likes nos meus vídeos, se inscreva no canal se não estiver inscrito e chame os amigos para me acompanhar, ok? Muito bem, olha só. O presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, ele aceitou e assinou a autorização para que o ministro Luiz Fux saia da primeira turma e vá para a segunda. Tá? A princípio é somente uma decisão que parece apenas uma mudança de assentos, mas não é. Luiz Fux deixa a pedido a primeira turma, onde o ambiente era péssimo para ele estava sim sendo boicotado lá dentro, e agora passa a integrar a segunda turma, onde está o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Muito bem. Essa troca de turma nunca é apenas logística. É uma arquitetura de poder. O detalhe que revela a tensão do movimento está no silêncio do despacho. Ele não esclarece se Luiz Fux poderá continuar julgando os núcleos 2 e 3 daquele suposto ataque às instituições e golpe de Estado, né? Muito bem, até porque ele vinha participando até então. Quando uma informação desse tamanho, a da mudança de turma, é deixada em suspenso, não é acaso. É sinal de que o alcance real dessa mudança ainda está sendo estudada dentro da corte, ainda está em disputa. Se ele vai poder participar ou não do restante dos julgamentos, o porquê que ele quis mudar de turma, tudo isto é debatido lá dentro. Ao mesmo tempo, permanece nas mãos de Luiz Fux a relatoria de um dos temas, politicamente falando, mais explosivos da atual temporada judicial. Luiz Fux continua a ser o relator daquele processo que discute a elegibilidade de Jair Bolsonaro. Está nas mãos dele a relatoria para decidir. Nada removeu essa relatoria das mãos dele. O que mudou foi o cenário onde ela será votada. Por isso, Luiz Fux quis mudar de turma agora. No Supremo, o relator conduz, instrui e escreve seu voto, mas não conclui sozinho, ele depende da turma, da decisão da turma de 5 ministros. Ou seja, é uma turma aonde ele está presente agora, que é essa segunda. E ao transferir o Luiz Fux para a segunda turma, Fachin alterou justamente o ambiente no qual esse voto sobreviverá ou não. É aí que o gesto aparentemente técnico ganha uma densidade política. A nova composição pode oferecer a Luiz Fux um ambiente mais alinhado, mais conservador, o que pode acelerar o julgamento e endurecer o desfecho. Ou um ambiente mais dividido que empurra o relator para postergar, modular ou fatiar o caso se quiser. Mas tudo indica que não. É quase certo que ao colocar em voto, ele, mais André Mendonça e Cássio Nunes Marques, votem a favor da elegibilidade, mesmo que o Gilmar e o Toffoli votem contra. Então o relator continua sendo o mesmo, mas o entorno é mais favorável a Jair Bolsonaro. E em casos de altíssimos impacto eleitoral, o entorno vale tanto quanto o conteúdo do voto. Esse é um assunto que ficou muito evidente a partir do momento que o Fux quis mudar de turma. Porque, cá entre nós, ele
entre seus pares, é o único ministro de fato. Os outros são advogados que se transformaram em ministros. Ele não. Ele prestou exame para o magistrado e foi aprovado. Então ele não tem que ter vergonha de estar entre uma turma, lá na primeira turma, que tente congelá-lo. Ele não tem nada a dever a ninguém. Então teria que ter um bom motivo para essa mudança agora, né? Muito bem. Há muito tempo, aliás, eu venho aqui conversando com vocês e discutindo um outro assunto que sempre me chama a atenção. E é sobre isso que eu quero falar agora. Há muito tempo eu procuro abrir os olhos de todos para a fraquíssima oposição bolsonarista, com parlamentares espetaculares apenas em redes sociais, mas que no plenário do Congresso Nacional tocam pianinho. Para que fique tudo muito bem claro, por que eu estou tocando nesse assunto agora? Porque evidentemente que nós vimos aí que o PL da anistia saiu de foco, desapareceu, né? Ficou aquele empurra-empurra, transformaram o PL de anistia para dosimetria, também não ganhou gosto, porque a oposição não iria aprovar, e parece que o assunto morreu. Então, para que servem esses parlamentares, eu pergunto? E antes que venham com colocações do tipo que eu estou tentando dividir a direita, não é nada disso. Aliás, eu pergunto, qual direita? Porque, pelo que me consta, a única direita que existe é a direita de Jair Bolsonaro. De resto, me desculpem, tem muito aproveitador aí no meio do caminho tentando criar uma direita limpinha, né? Aquela soft, bem engomadinha, mas não é a direita raiz. Então, antes que venham com essa conversa que eu quero dividir, eu quero dizer para todos abrirem os olhos e escreverem numa folha de papel ao menos 10 nomes de parlamentares que vocês certamente confiam como opositores ao atual governo, mas fiéis a Jair Bolsonaro. Onde estão esses nomes? Eles gritam, falam alto quando estão em caminhões de som, quando estão fazendo vídeos nas redes sociais, né? Nas avenidas brasileiras, fazendo alguma manifestação, mas lá dentro do Congresso Nacional não produzem nada que vale a pena para a população. Quais projetos valiosos foram produzidos para a população brasileira? E qual o enfrentamento que eles demonstraram para defender o legado de Jair Bolsonaro? O nosso garoto prodígio faz muitos vídeos muito bons, mas eu ainda não vi um, de fato, para defender Jair Messias Bolsonaro, para que o coloquem em liberdade. Eu só citei o garoto prodígio como exemplo, nada contra ele especificamente falando, porque ele, pelo menos até agora, não demonstrou ter traído Jair Bolsonaro, como Cleitinho, por exemplo, como tantos outros, né? Então, o que eu digo é que esses parlamentares não produziram praticamente nada, nenhum projeto de lei que favoreça a população assim, na bucha, na cara. E não porque não tenham, não possuam números para se contraporem lá dentro do Congresso, mas por não saberem articular, por não terem lastros, né, para imporem suas ideias. É justamente por isso que Jair Messias Bolsonaro é um líder vitalício, pois nunca teve medo, enquanto deputado federal, de abrir discussões com temas indigestos, por colocar o dedo na ferida, num período em que muito das feras mais conhecidas da história na política brasileira ainda frequentavam o Congresso Nacional. Por mais que o nosso presidente tenha oferecido caminhos
para o crescimento da direita brasileira, parece que a maioria daqueles que subiram com ele ao poder, hoje se escondem e lutam para manter seus cargos e todas as benesses que o cargo oferece. Temos vários exemplos recentes, inclusive o próprio André Fernandes, que ontem participou de um circo armado junto a Ciro Gomes, que, visando sair candidato mais uma vez à presidência, agora se filiou ao PSDB, propondo alinhamento político com o PL. E confirmado pelo próprio André, que disse que vários parlamentares do PL estavam apoiando a ideia do Ciro Gomes. Então, francamente, fica muito difícil imaginar que Jair Bolsonaro consiga manter o seu legado vivo contando com esse tipo de oposição que nós temos no Brasil. Por isso que eu digo que temos que continuar lutando e apoiando o trabalho do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E temos que comemorar, inclusive, que a novela política em torno dele ganhou um capítulo decisivo e muito positivo, quando a Câmara dos Deputados decidiu arquivar aquele processo que pedia a cassação do seu mandato. Quem pediu a cassação é óbvio, né? PT e PSOL. Mas com isto, a Casa Legislativa sinalizou que não pretende endossar, ao menos por agora, a escalada judicial que vinha se movendo contra o Eduardo Bolsonaro, né? Por conta do Supremo e dos partidos de esquerda. Mas enquanto o Legislativo encerra o assunto, o Judiciário tenta reabrir por outra porta. Tenta não, reabriu, né? Porque a Defensoria Pública da União tentou se afastar do caso Eduardo Bolsonaro, alegando óbvio. O Eduardo Bolsonaro é um deputado federal que possui meios para contratar um advogado particular para se defender. E, portanto, tem o direito de escolher quem o representará em juízo. Não cabe a DPU substituí-lo de ofício. Não? A Defensoria pediu, inclusive, que a denúncia ficasse suspensa até que o próprio Eduardo Bolsonaro se manifestasse, ou até que ele fosse formalmente intimado no exterior, coisa que não aconteceu, já que o Eduardo está nos Estados Unidos e não recebeu nenhuma notificação internacional. Mas aquele ministro sancionado rejeitou a argumentação da Defensoria Pública da União, né? E argumentou que a Defensoria tem que seguir adiante na defesa do Eduardo Bolsonaro, para que o processo tenha continuidade. Claro, aquele ministro quer sim dar voz de prisão para Eduardo Bolsonaro. Então, enquanto a Câmara encerra esse litígio político, devolvendo ao deputado a legitimidade de mandato, o Supremo impõe aí uma defesa compulsória para manter a marcha processual em andamento. Essa é a situação que nós estamos enxergando aqui no Brasil, por mais que pareça que a coisa esfriou no sentido daquele ministro continuar perseguindo opositores. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto e falando de uma coisa muito séria, parece que o tal tic-tac de uma intervenção americana na Venezuela vai soando mais forte. Hoje, por exemplo, muitas notícias advertindo que a qualquer momento os Estados Unidos realmente tome ações mais duras dentro do território venezuelano. O mundo já sabe que a crise lá na Venezuela já ultrapassou o ponto de retorno, não tem mais como voltar atrás. Existe a hiperinflação, um êxodo em massa da população, o colapso energético e a consolidação de um ditador como Nicolás Maduro, oficialmente acusado de pertencer ao tráfico do narco. É justamente nesse contexto que Donald Trump ordenou ao seu alto comando de segurança nacional que use de ações mais agressivas contra o regime, deixando explícito que uma das hipóteses em análise
inclui remoção física de Maduro por meio de uma operação noturna cirúrgica, semelhante às incursões especiais já realizadas pelos Estados Unidos, como, por exemplo, a captura de Osama Bin Laden. A ideia não é uma invasão convencional ao estilo Iraque. O conceito discutido é o uso do manual das operações clandestinas de forças de elite. Infiltração discreta, neutralização do alvo e retirada antes do amanhecer. Uma missão concebida para não produzir uma guerra aberta, mas para destruir o núcleo do regime em uma única tacada. É a tradução militar de uma visão política muito clara. A Venezuela sob Maduro não é apenas um problema humanitário, mas um alvo estratégico de Cuba, Rússia e Irã, que estão aí no quintal dos Estados Unidos, né? Mesmo ciente da reação internacional, retaliações e uma eventual guerra urbana em Caracas, o comando presidencial é claro: trabalhar cenários reais, mas não hipóteses acadêmicas. O pedido de Trump demonstra que, para Washington, o chavismo não é uma tirania distante. É um ponto de erosão na segurança hemisférica, um foco de um narco estatal e base logística para atores hostis no Ocidente. Então os Estados Unidos não tratam Nicolás Maduro como adversário ideológico, mas como um alvo potencial de remoção por força direta. A ação ainda não aconteceu, está para acontecer. E está nos planos, mostrando que na mesa americana a Venezuela não é um assunto a ser discutido, mas sim quando o regime bolivariano irá cair. Uma missão na Venezuela não seria a primeira na América Latina e no Caribe, que é, digamos, realizada pelos Night Stalkers, que é perseguidores noturnos, né? Cujos pilotos são especializados em infiltrar e retirar tropas de forças especiais, conhecidas como clientes, em locais hostis, quase sempre à noite. Em uma entrevista dada ao jornal britânico The Guardian, Eva Collinger, advogada americana que assessorou Hugo Chávez por anos, disse que se houvesse um radar de probabilidade de uma ação militar americana na Venezuela, ela hoje estaria definitivamente acima dos 75%. Então é uma situação que se tornou inevitável. Essa situação, meus amigos, mostra o seguinte: que os Estados Unidos vai sim derrubar Maduro, vai agir contra Gustavo Petro na Colômbia e, por tabela, Inácio aqui no Brasil. É fato, depois das divulgações das delações do Carvajal, falando que é o narco venezuelano que realmente abastece as campanhas políticas da esquerda, a casa caiu. Não tem mais como negar, né? Então, é isso que nós temos aí para o momento. Estamos vendo que a qualquer momento pode surgir uma notícia mais bombástica. Tenho certeza disso. Agora, mudando novamente de assunto, o Brasil quer processar minerais críticos e não exportar commodities. É o que disse o Inácio em sua primeira manifestação populista ao chegar lá na Malásia. Menos, Inácio, muito menos. Porque o Brasil ainda não tem cadeia industrial instalada para processar terras raras em escala. O Brasil tem reservas geológicas, sim, mas não tem domínio industrial completo. Nós estamos sentados sobre montanhas de minerais estratégicos, como neodímio, praseodímio, diprósio, térbio, ítrio e outros nomes aí que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Dá a impressão que eu conheço tudo. Ou seja, em cima de diversos minerais disputados à unha entre potências. Só que ainda não sabemos transformá-los em poder. Então, quando o Inácio declara que o Brasil quer processar minerais críticos e não exportar mais um tipo de commodity, ele fala como se o país já tivesse uma infraestrutura industrial comparável à dos Estados Unidos, da China, do Japão.
A gente sabe que o Brasil é dono de uma matéria-prima importante, mas não do conhecimento químico e da estrutura fabril, de fabricação, que convertem essas matérias-primas em riqueza ideológica. Porque processar terras raras não é apenas cavar buracos e triturar rocha. A parte decisiva e mais cara vem depois, que é a separação química, refinamento e manufatura. Essa é a etapa que exige plantas industriais complexas, especialistas em química fina, licenciamento ambiental rigoroso e bilhões de dólares em investimentos. E é justamente aí que o Brasil é frágil. O Brasil tem fartura em terras raras, como nos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, por exemplo, mas não desenvolveu a segunda e terceira camada da cadeia. Ou seja, não adianta ter a riqueza e não saber usar, ou não poder usar, né? Produtos importantíssimos para a manufatura e transformação com óxidos de alto grau, como ímãs de motores elétricos, componentes de turbinas, de aviões, semicondutores ou peças militares, porque não temos essa capacidade. E justamente por isso é que o país entra agora na mesa de negociações com Donald Trump, né? E o bloco todo republicano americano, buscando aí fornecedores de terras raras fora da China, para não depender de um rival estratégico. Esse assunto estará na mesa de negociações com Donald Trump. Não para derrubar sanções, pode mexer nas tarifas, mas terras raras é apenas um dos itens que será colocado sob a mesa por Donald Trump. É ele que vai decidir aquilo que será discutido ou não, não é o Inácio, que acha que vai chegar gritando e impondo regras. Muito pelo contrário. Então, é bom ele estar preparado. Dizem que vão conversar no próximo domingo. Mas é bom o Inácio estar preparado, porque talvez ele não saiba que essa conversa com Donald Trump, ou melhor, nesta conversa com Donald Trump, o buraco é mais embaixo. Então é isso, meus amigos, que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no dia de hoje. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.